Os 10 mandamentos, Aseret Adibrot. Todos conhecem os 10 mandamentos como as leis básicas que foram entregues ao povo de Israel no Monte Sinai, logo depois que eles saíram do Egito, 50 dias depois da travessia do Mar Vermelho. Mas uma coisa interessante é que existem duas versões de como que está escrito na Torá na primeira vez e na segunda vez. Duas vezes consta os 10 mandamentos na Torá. E existem algumas mudanças, algumas palavras diferentes na primeira versão e na segunda vez que a Torá descreve sobre os 10 mandamentos. Você fala, como assim? Como pode ser que existem duas versões na mesma Torá e o pior nos 10 mandamentos, que são as leis mais básicas e famosas pelo mundo, por todas as religiões, existem duas versões. E é isso que veremos hoje na Parashá Yitro, que estamos aqui nessa semana prestes a receber a Torá no Monte Sinai, que isso é na sequência das histórias da saída do Egito. Então, nessa semana, na Parashá, na porção de Yitro, que é o nome do sogro de Moshe, que ele apareceu logo depois da travessia do Mar Vermelho, depois da guerra de Amalek, ele ficou sabendo, ficou inspirado com tudo isso, e ele veio ao encontro do seu genro, de Moshe, para parabenizá-lo e para finalmente se converter ao judaísmo e para participar junto com o povo da outorga da Torá. E a Torá finalmente descreve que no terceiro mês o povo chegou na frente do Monte Sinai e ali eles iriam receber a Torá no terceiro mês, no mês de Sivan, na frente do Monte Sinai. E Moshe ele sobe, ele fica lá 40 dias, mas antes dos 40 dias, no dia do Matan Torá, da outorga da Torá, que nós comemoramos hoje como Shavuot, a festa da outorga da Torá, Deus falou os 10 mandamentos. Como já foi explicado outras vezes, que Deus começou a falar o primeiro mandamento e o povo estava morrendo, desmaiando de tanta energia. Deus falou o segundo mandamento e o povo não aguentou. E os próximos 8 Deus falou para Moshe e Moshe repetiu para o povo todo. Mas na prática, naquele momento, o povo viu Deus, escutou Deus e escutou os 10 mandamentos diretamente de Hashem. E essa é a primeira vez que consta na Torá sobre toda a ideia dos 10 mandamentos, que são os mandamentos básicos do judaísmo. Não são as únicas leis, muitos confundem que são só 10 leis, não, essas são as 10 leis que escutamos diretamente de Deus. O primeiro mandamento, eu sou teu Deus que te tirou do Egito, é um mandamento positivo que representam todos os preceitos positivos da Torá, que são 248. E por outro lado, o segundo mandamento, Lo yelecha, não terás outros deuses, representa todos os 365 proibições, leis proibitivas da Torá. E esses 10 mandamentos acabaram se transformando como as leis básicas de toda a humanidade. E qualquer pessoa sabe e conhece esses 10 mandamentos. Os primeiros 5 mandamentos é entre o ser humano e Deus. E os segundos, as segundas tábuas, os segundos 5 mandamentos é entre o homem e seu semelhante. Não roubar, não matar, adultério, como veremos daqui a pouco. Então, como eu falei antes, na Torá consta 2 vezes os 10 mandamentos. Uma vez na nossa semana, na nossa Parashá, no
meio do segundo livro, e uma segunda vez no início do quinto livro, do livro de Dvarim. Que esse quinto livro é chamado Mishneh Torah, ou a repetição da Torá. É o quinto livro que acabou sendo o discurso final da vida de Moshe nos últimos dias da vida de Moshe. Moshe, ele que disse, ele que falou, que verbalizou todo esse quinto livro. E esse quinto livro inteiro, Moshe, ele falou e contou para todo o povo de Israel, lembrando todos os acontecimentos de todos os anos, esses últimos 40 anos que estamos aqui juntos, o Egito, a saída do Egito, a travessia do mar, e tudo o que aconteceu para o nosso povo. Inclusive, ele descreve também a outorga da Torá no Monte Sinai, na Parashá, na porção de Vait Hanan. E ali ele repete o que aconteceu no Monte Sinai e descreve novamente por escrito os 10 mandamentos. Só que tem algumas coisas marcantes, a diferença entre a primeira leitura e a segunda leitura. Para quem recebeu o PDF, eu enviei por escrito o trecho da primeira versão e da segunda versão. Não é versão. A primeira vez que consta na Torá e a segunda vez que consta na Torá. Na nossa semana, na nossa Parashá, na Parashá de Yitro, nos 10 mandamentos, no quarto mandamento, que descreve a mitzvah do Shabat, de guardar o Shabat, de cumprir o Shabat. A primeira palavra desse quarto mandamento é Zachor et Yom HaShabbat Lekacho. Lembre o dia do Shabat, mantendo santo. Lembre. Vamos pular aqui para o quinto livro da Torá. No quinto livro, na Parashá Vait Hanan, quando descreve os 10 mandamentos pela segunda vez, ali está escrito Shamor et Yom HaShabbat Lekacho. Observe, ou guarde, ou cuide o dia do Shabat, mantendo-o sagrado como que Hashem ordenou. Então, aqui consta como Zachor, lembre o dia do Shabat. E lá, na segunda vez, consta observe, Shamor, guarde, cuide do dia do Shabat. Como assim? Uma vez consta Zachor e outra vez consta Shamor? É uma segunda versão? Moshe mudou de ideia? Deus mudou de ideia? E nesse mesmo mandamento, no quarto mandamento, na continuação, descrevendo a importância do Shabat, também tem uma outra diferença. No primeiro, consta que Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim vet haaretz et hayam vet kol asher bam vayanach bayom hashviim. Pois em 6 dias Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, e descansou no 7º dia. Na segunda vez consta Vezacharta que eved haita bemitzrayim. Lembre-se que você foi escravo no Egito e que Deus te tirou de lá com mão forte e braço estendido. Então essas são duas diferenças marcantes entre a primeira versão e a segunda versão no quarto mandamento. E agora vamos pular para o 10º mandamento. O último mandamento descreve a proibição de cobiçar. Só que na nossa Parashá consta Lo tachmod betrecha, não cobice a casa do seu vizinho, a mulher do próximo, o servo, a serva, o boi, o burro, etc. Lá para frente, na segunda versão, consta não cobice a mulher do seu vizinho, a esposa do seu vizinho, e não deseje a casa, o terreno do seu vizinho. Quer dizer, a Torá descreve duas proibições: não cobiçar e não desejar. Então aqui tem um acréscimo de duas palavras que não consta na primeira versão da Torá. Então, não é somente uma questão de palavras, mas é uma questão prática. Se você me fala Zachor et Yom HaShabbat, lembre do dia do Shabat, significa que
e disso que nossos sábios aprenderam, que nós temos a mitzvah de lembrar a importância do Shabat. Como que nós lembramos do Shabat? Fazendo o Kiddush num copo de vinho na sexta-feira à noite e fazendo a Havdalah num copo de vinho no final do Shabat. Isso quer dizer lembrar. Shamor, guardar o Shabat, cuidar do Shabat, é outra coisa. Eu não posso fazer nada que eu vou transgredir o Shabat, que eu vou quebrar a santidade do Shabat. Eu não posso fazer nada no Shabat que possa realmente atrapalhar a santidade, que possa quebrar a santidade do Shabat. Assim também, a diferença entre cobiçar e desejar. Se você me fala só não cobiçar, cobiçar é você não fazer algo que você vai acabar pegando a mulher do outro, o animal do outro, o dinheiro do outro, a casa do outro, que possa fazer algo na prática. Agora, se eu digo não desejar, desejar é um desejo do coração, não é algo prático, então não é igual. E aqui vem a grande pergunta: se Moshe Rabbeinu, o grande líder, pessoa máxima, mais sagrada do nosso povo, será que ele não repetiu? Ele mudou um pouquinho a versão depois de 40 anos? Como que ele pode modificar alguma coisa? Se ele copiou tudo de Deus? Se ele aprendeu tudo de Deus, como que depois de 40 anos ele vai lá e interpreta diferente, escreve diferente os 10 mandamentos? O que Deus falou para ele 40 anos atrás? O que Deus falou para ele na prática no Monte Sinai? Zachor ou Shamor? Lembrar ou guardar? E mais ainda, nesse quarto mandamento está escrito por que nós precisamos guardar o Shabat. Na primeira versão está escrito porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sábado. E na segunda vez está escrito porque você vai se lembrar que você era escravo, Deus te tirou do Egito e Ele te ordenou que você deve guardar o Shabat. Qual a razão que eu devo guardar o Shabat? Porque Deus descansou no Shabat? Ou porque eu era escravo e Deus me libertou? Existe uma frase conhecida, e nós falamos no Lechadodi, que Zachor ve'Shamor bedibur echad hishmianu kela meyuchad. Que a palavra Zachor e Shamor bedibur echad foi falado numa só palavra. Deus falou 2 palavras simultaneamente numa só fala, de uma forma milagrosa. Algo que um ser humano limitado é incapaz de fazer, mas Deus, por ser infinito e limitado, como explicamos na última aula, ele é capaz de falar 2 palavras ao mesmo tempo. Então, na primeira vez, na primeira versão, foi trazida a primeira palavra que ele falou, e na segunda vez, a segunda palavra que ele falou. Mas as 2 têm o mesmo poder e Deus falou, na verdade, simultaneamente. Bonita explicação, mas na prática não responde às outras perguntas. E também por que Deus ele precisava fazer dessa forma. Tem uma explicação do Nachmanides e do Ibn Ezra que fala o seguinte: tem uma grande diferença entre os primeiros 4 livros da Torá e o 5º livro da Torá. O 5º livro da Torá, Moshe que falou nos últimos dias de vida. E ele falou, mipi atzmo, ele falou por si só, da boca dele. Foi a versão dele. Então, da forma que ele falou da forma que ele entendeu e que ele interpretou. E por isso que ele falou um pouquinho diferente. Foi uma tradução livre. O fato é que se você ler no 5º livro, aparece a palavra Kasher tzivcha Hashem Elokecha. Alken tzivcha Hashem Elokecha. Da forma que Deus, teu Deus, te ordenou. Ou como que Deus, ou por isso que Deus te ordenou. Quer dizer, é óbvio que Deus não falou essas palavras no Monte Sinai nos 10 mandamentos.
Deus falou da forma que Deus falou? Não, isso aqui é Moshe traduzindo para o povo, adaptando para o povo. Então ele fala, olha, foi assim que Deus falou para mim no Monte Sinai. Só um detalhe importante, que Moshe não inventou nada. Moshe não interpretou nada, não trouxe nada que não veio da boca de Deus. Tudo que ele falou veio diretamente de Hashem. Só que ele falou traduzindo de uma forma mais acessível para o povo. Mas não tem nada que Moshe falou da barriga dele. É interessante que nós fazemos o Kiddush na noite do Shabat. Quando fazemos o Kiddush no vinho, nós falamos as duas versões. Trazemos os dois trechos. A gente fala Borei Priagafen, depois falamos Asher Kedishanu B'mitzvotav V'ratzabanu, Zikaron L'Maseh Bereshit, em lembrança à criação do mundo. Que eu estou fazendo o Kiddush em lembrança à criação do mundo. Que isso aqui consta na primeira versão, na primeira vez dos 10 mandamentos. E depois ele fala, Techilala Nikrai Kodesh, Zecher Litziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. Aqui ele coloca os dois. Ele coloca por um lado que nós fazemos isso em lembrança que Deus criou o mundo e que descansou no 7º dia. E por outro lado, nós fazemos isso em lembrança à saída do Egito. Mas a pergunta continua. Por que duas versões? Por que Deus fez isso? Aliás, consta nos livros que não foi a única frase que Deus falou simultaneamente, Zachor Veshamor. Deus ele falou outras frases na Torá, que também ele falou duas frases ao mesmo tempo, e por outro lado, quando a Torá descreveu, ele descreveu em duas frases diferentes. Por exemplo, a Torá descreve Lotelbash Shatnez. Você não pode vestir Shatnez. Shatnez é uma roupa que tem mistura de lã com linho. E depois está escrito Gedelim Taselecha. É uma outra frase. Falam os sábios, os dois foram ditos simultaneamente. Algo que é impossível para o ser humano falar duas palavras ao mesmo tempo. Por que isso? Por que Deus fez tal forma que é impossível e acaba sendo uma versão aqui e uma versão ali, uma frase aqui, uma frase ali? O que Deus falou na prática? Ele falou, você não pode cobiçar, ou você não pode cobiçar e também não desejar? Então o Rebbe no Masechá, num discurso, ele explica toda essa questão. E ele fala que, na verdade, cada versão é uma outra forma, um outro comportamento de Deus, é um outro approach que ele está transmitindo para o povo. Existe um comportamento natural e um comportamento sobrenatural. A Torá é o livro básico da nossa vida. É o nosso orientador de tudo que nós precisamos fazer ou não fazer, se comportar ou não se comportar na nossa vida. Então, a Torá precisa nos orientar em todas as situações. Que essas situações se subdividem, de modo geral, duas maneiras, duas formas de seguirmos a nossa vida. Existe um tipo de vida normal, natural, seguindo os caminhos da natureza, do dia a dia, acontecimentos normais, naturais, e que não precisa de uma força sobrenatural, uma força além da normalidade, além da natureza. E existem acontecimentos na vida nos quais se expressa algo sobrenatural. Algo que você fala, uau, não tem nenhuma lógica, doesn't make any sense. Que milagre, que maravilha, cara, não entendi como que aconteceu tal coisa, como que eu te encontrei, como que isso aconteceu 1 minuto antes que eu cheguei. Quando eu estava viajando nas férias, eu vi um acidente a alguns metros da minha frente.
Se eu estivesse lá, eu teria me acidentado, eu teria me machucado muito, muito grave, Deus nos livre. E você fala, coincidência, não é coincidência. Poderia ter acontecido comigo. E não aconteceu, graças a Deus. Você fala, não é coincidência. São momentos que você presencia, que você vê um milagre acontecendo. Alguém que estava super doente, de repente foi curado. Alguém que os médicos não davam chance nenhuma de sobreviver e sobreviveu. E outros acontecimentos que todos têm e presenciam nas suas vidas. Então tem os dias normais e tem os dias de ação. Por que aconteceu tal coisa? E isso nos livros são chamados de Anagá Tivit e Anagá Nesit. Um comportamento natural e um comportamento de Deus sobrenatural. Um comportamento da forma que Deus ele guia e orienta e cria o mundo a cada instante, porque Deus que criou a natureza e Ele que criou as regras da natureza. Então, todo dia Deus está renovando o mundo, a natureza, o ser humano, tudo numa forma normal. E existe uma forma que Deus cria e orienta e leva o mundo de uma forma sobrenatural. Milagres, maravilha, que de vez em quando, para aqueles que merecem Deus, Ele mostra para eles um milagre. Não é algo normal, não é algo que acontece no dia a dia, mas acontece. E quando você percebe o milagre que aconteceu na sua vida, você fala, uau, que incrível, Deus existe, olha só que milagre, caramba, como que aconteceu tal e tal coisa para mim? E eu tenho uma esperança que Deus ele continue se comportando das duas formas, das duas maneiras, de uma forma normal, natural, dentro do mundo, mas por outro lado que Deus ele também se comporte de uma forma sobrenatural, com alegria, de uma forma positiva. Só que o quê? A luz de Deus nos caminhos da natureza, Deus está escondido. Por isso que o nome de Deus, que representa a ocultação, Elohim, é o valor numérico, é o mesmo valor das letras de Ha-Teva da natureza, porque natureza representa a ocultação de Deus. Porque a luz divina da natureza que Ele criou é de tal forma que você não presencie Deus. A natureza nasceu, morreu, cresceu, ganhou dinheiro, perdeu. É a natureza. Óbvio que é Deus, tudo é Deus, mas é de uma forma normal e oculta a presença divina. Agora, quando acontece um milagre, uma maravilha, isso é uma visão clara e nítida da presença divina. Só que Deus ele criou o mundo e para concretizar o propósito da criação no mundo precisa ter a junção dos dois comportamentos, do milagre junto com a natureza. O propósito da natureza é que você consiga enxergar que a natureza, que o mundo, que a vida, que a morte, que o dia e que a noite é Deus. Deus está se investindo dentro da natureza. E como que Deus está unido e unificado nos comportamentos da natureza. E que a natureza é Deus. Esse que é o propósito. Você vai conseguir um dia enxergar que tudo isso é Deus. Então quando acontece um milagre, algo do infinito, você fala, isso com certeza veio de Deus. Porque eu, ser humano normal, não consigo fazer uma coisa como essa. Como que Deus, sobrenatural, ele quebrou as fronteiras, as barreiras da natureza para se revelar dentro do mundo. Então existe o caminho natural e o caminho sobrenatural. E assim também, dentro da Torá, dentro das mitzvot, dentro do judaísmo, existem duas categorias. Existem mitzvot que o propósito delas é lembrar a pessoa que a natureza é guiada por Deus. Existem mitzvot que o propósito delas é demonstrar como que Deus ele está acima da natureza. Como que milagres acontecem. E que tudo e toda a vida do povo de Israel é sobrenatural. Só que existem mitzvot
que tem uma junção dos dois. Existem alguns preceitos na Torá que por um lado você enxerga a natureza e por outro lado você enxerga a força sobrenatural. Você enxerga a bondade máxima de Deus que vem de uma forma além da lógica, além da natureza. Que preceito que é esse? Qual é essa mitzvah que junta a natureza com o sobrenatural, a natureza com o milagre? Essa é a mitzvah, o dia do Shabat. O dia do Shabat tem muita mística, muita Kabbalah, muita explicação. Hoje de manhã eu fiz um estudo de 2 horas só sobre o Shabat. E tem muito mais sobre isso. Mas o que representa o Shabat é a junção dos dois. O Shabat é a junção da natureza e do sobrenatureza. Isso que representa o dia do Shabat. Por quê? Onde que nós vemos isso no dia do Shabat? Porque Shabat é um dos 10 mandamentos. E como falamos antes, consta 2 vezes na Torá a mitzvah do Shabat. Então qual é todo o propósito da Torá? Na primeira vez a Torá descreve, sabe por que você tem que guardar o Shabat? Deus criou o mundo em 6 dias e ele descansou no 7º dia. Então no momento que você guarda o Shabat, cumpre o Shabat, não trabalha no Shabat, descansa e reza, está com a família no Shabat, desliga o celular e etc. Dessa forma, você está lembrando de Deus. Que Deus fez a mesma coisa. Deus trabalhou 6 dias e ele descansou no 7º dia. E isso desperta dentro de mim uma fé, uma emuná e um reconhecimento intelectual, lógico, que o mundo não é independente de Deus. Deus criou e continua criando o mundo da forma que ele sempre criou. Ele trabalha 6 dias e no Shabat é o dia do descanso. Então isso aqui é um entendimento lógico, natural. Deus criou e por isso que eu tenho que também... Deus criou e descansou, por isso que eu também tenho que trabalhar 6 dias e descansar no dia do Shabat. Então, de acordo com isso, a primeira versão da Torá está nos ensinando que o Shabat ele representa a providência divina dentro da natureza. Que Deus é a natureza. Então, no momento que um judeu ele guarda o Shabat, e somente um judeu pode guardar o Shabat, existem vários preceitos que não judeus ou Bnei Noach podem até seguir, mas o Shabat, guardar o Shabat exatamente é algo reservado para o povo de Israel, como que consta claramente que Deus falou para Moshe: eu tenho um presente para dar para o meu povo, um presente que vem debaixo do meu trono, uma joia, um diamante, e esse presente se chama o dia do Shabat. Um não-judeu ele não pode guardar o Shabat 100%, porque isso aqui é algo específico para o povo de Israel. Então, no momento que um judeu ele guarda o Shabat, por que ele guarda o Shabat? Porque Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Isso está fortalecendo na pessoa a fé que a natureza e o mundo é guiado por Deus, está na mão de Deus. Então vem o Shabat e fala para você: para, não trabalhe, medite no dia do Shabat, saia, olha para os céus, reze, se desconecte do material e do mundano para você se espiritualizar e você entender que Deus é o Criador e que Deus ele criou e ele continua criando o mundo a cada instante. Isso é interessante quando falamos que Deus descansou no Shabat e que nós também devemos descansar no Shabat. Descansar para muitos significa ficar o dia inteiro na televisão ou ficar o dia inteiro
na praia. Ou ficar o dia inteiro assistindo, sei lá o quê. Descansar, ou mais prático. Muitos falam, no Shabat a gente não pode andar de elevador. Não pode andar de carro. Então se você quer ir para a sinagoga ou para a casa de alguém, você tem que andar. Às vezes meia hora, às vezes 2 horas. E se você mora no 25º andar, você vai ter que subir 25 andares de escada. Então para mim isso aqui não é descanso. Descanso é apertar o botão. Por que eu preciso subir de escada? Ou andar a pé tanto tempo? Porque o conceito de descanso significa o seguinte: todos nós acabamos de voltar das férias. O que quer dizer férias? Férias significa você zerar as contas. Significa você esquecer dos problemas, você se desprender do cotidiano, você desligar o celular, desligar a televisão, se desligar das contas dos funcionários, dos problemas do dia a dia. Isso quer dizer férias, pelo menos para mim. Eu acho que para muitos, quando você viaja, para mim, principalmente no sítio, até agora não tinha internet, não pegava internet no sítio, é a melhor férias. Você desliga. Para você conseguir voltar para si, para você mesmo, para sua família, e esquecer dos problemas que não são eu, que não me representam, você tem que esvaziar. Em outras palavras, descanso é você se desapegar de tudo aquilo que te rebaixa, de tudo aquilo que te leva para fora de si, porque quando você está falando com os outros, se dedicando com outros problemas alheios, você está se desgastando, você está saindo de si, e isso te cansa muito. Descanso significa você não se dedicar aos outros, a outras coisas que não sou eu, e eu poder voltar para mim. E foi isso que Deus ele fez 6 dias. 6 dias ele criou os céus, a terra, os pássaros, os peixes, os homens, a natureza, todos os planetas que não são ele. Ele teve que se desgastar, que se rebaixar para poder criar todo esse universo. Chega o dia do Shabat e ele descansou. Não é que ele parou de criar. Ele parou de criar algo novo. Ele parou e deixou de se rebaixar, de se dedicar a outras criações. E isso, ele descansou. Ele voltou para si. Ele voltou para a sua santidade máxima, para a sua essência. E é isso que ele cobra de nós também, que no dia do Shabat, você não faça nada que não seja você. Você não crie nada no Shabat. Não crie fogo, faísca, comida, cortar, vender, anotar, escrever, apagar, caçar. Nada disso. Porque isso são atividades, 39 trabalhos proibidos no Shabat, representam atividades que eu estou saindo de mim, da minha pessoa, da minha privacidade. Se eu apertei o botão do elevador, eu criei energia. Se eu subir 25 andares a pé, eu não criei energia. Eu gastei a minha energia, mas a minha própria energia. Se eu andei 2 horas a pé, eu não criei nada. Mas se eu andei de carro, eu criei algo. Se eu liguei o celular, eu estou criando, eu estou movimentando, criando energia. E isso não é descanso. Descanso é você voltar para si. E foi isso que Deus ele fez, e é isso que Deus nos orientou. Então aqui nós entendemos que esses primeiros 10 mandamentos, a Torá está nos ensinando a importância de você se conscientizar no Shabat que Deus criou a natureza. Vem a segunda versão da Torá. A segunda versão dos 10 mandamentos. No 5º livro, na Parashá de Vait Hanan, e ali a Torá descreve
sabe por que se deve guardar o Shabat? Você deve porque você vê Zacharta que é Vedaíta. Você tem que se lembrar que você era escravo no Egito. E Deus ele tirou de lá com o braço estendido. E por isso ele te ordenou guardar o Shabat. O que tem a ver saída do Egito, escravidão, saída da escravidão com guardar o Shabat? Quer dizer que o Shabat ele está me lembrando o povo de Israel que Deus nos tirou do Egito através de um ato milagroso, de uma forma sobrenatural, além da natureza. Ele nos tirou do Egito, como falamos na última aula, que era impossível sair do Egito, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Deus foi lá, Ele próprio desceu no Egito, nos tirou do Egito. Que isso representa o amor máximo dele. Sabe para quê? Para que nós não sejamos mais escravos do faraó e da idolatria do faraó e da natureza do mundo, e que sim sejamos servos de Deus. Estamos fazendo essa aula em mérito de Refuah Shlema, estimas melhoras, uma breve recuperação de Mazal Chaya Bat Devora. A liberdade e o milagre da saída do Egito e a saída da escravidão através de Deus representa como que Deus ele guarda o povo de Israel. E isso enfatiza que o judeu precisa guardar o Shabat, deixando de fazer qualquer coisa proibida. E ele se consagra fazendo as mitzvot do Shabat. E com isso ele está falando, olha, eu lembro de Deus, eu lembro do Egito, eu lembro da saída do Egito, como que Deus nos tirou de uma forma milagrosa e Ele me tira de uma forma milagrosa constantemente, da mesma forma que eu saí do Egito de uma forma milagrosa. Quer dizer que o Shabat, nesse segundo ponto de vista, nessa segunda vez na Torá, consta e nos lembra a ideia do milagre da criação do mundo de uma forma sobrenatural e de uma vida sobrenatural. Então, quer dizer, na hora que o judeu ele guarda o Shabat, lembrando da saída do Egito, isso representa os milagres de Deus sobrenaturais, que nesse dia eu devo rezar para Deus e pedir que Deus ele continue fazendo mais e mais milagres sobrenaturais. Então quer dizer, por um lado, o Shabat precisa permear e colocar dentro da pessoa a fé e o reconhecimento natural que existe Deus de uma forma lógica, e que Deus ele faz a providência divina e que Deus administra a minha vida de uma forma natural. Mas por outro lado, o Shabat precisa colocar na minha cabeça a lembrança eterna e constante que Deus ele criou e ele continua criando o mundo de uma forma sobrenaturais. O Shabat tem que ser uma lembrança e um ensinamento do dia a dia. Que vocês são meus servos. Quem nos manda, quem nos orienta, quem nos guia é o Todo-Poderoso. E a nossa vida é uma vida sobrenatural. O que aconteceu e o que acontece, e o que sempre vai continuar acontecendo com o nosso povo, podem tentar nos exterminar, e estamos aqui firmes e fortes. E os milagres, o sucesso e as coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida é de uma forma totalmente sobrenatural. Então a ideia do Shabat representa esse descanso. Mas o Shabat, ele abençoa todos os dias da semana. Por isso que o Shabat é comparado com o lobo. O lobo, ele come por trás, ele come na frente. O Shabat, ele tem que ser não só 24 horas 000. O Shabat precisa se espalhar um pouquinho antes do horário das velas do Shabat. Por isso que nós recebemos o Shabat 18 minutos antes. Tem alguns lugares que recebem o Shabat 30 minutos antes, porque dessa forma você está roubando dos dias profanos para virar um dia sagrado. E assim também nós podemos roubar alguns minutinhos depois do final do Shabat. Como que tem algumas pessoas que têm um bom costume que quando acabou o Shabat, não vai lá de cara já acender o celular e fazer as coisas, trabalhar.
pouquinho mais, espera mais 10 minutinhos, mais 15 minutinhos. Alguns têm o costume de esperar mais meia hora, porque dessa forma você está espalhando a próxima semana que vai entrar. E essa que é toda a mensagem do Shabat, que se você se comporta no Shabat de uma forma natural e sobrenatural, então a sua semana toda também vai ser de uma forma natural e sobrenatural. Como que você se prepara para o Shabat? Acendendo as velas do Shabat. As mulheres, a casa delas e toda a redondeza. Porque você está iluminando toda a sua casa. Você está transformando todo o seu ambiente num ambiente sagrado, num ambiente puro, num ambiente iluminado. E esse que é o mérito da mulher judia. Que ela consegue trazer a luz do Shabbat Kodesh, do dia sagrado do Shabbat, dentro de casa, dentro da família e dentro da comida. Cozinhando antes do Shabbat, você acaba trazendo tudo isso para o dia do Shabbat e para a semana toda. E isso começou desde a matriarca Sara, e a Rivka, e a Leia, e a Rachel, que elas já acendiam as velas do Shabbat. E o mais incrível, que as velas da matriarca Sara e da matriarca Rivka, Rebeca, elas acendiam as velas na sexta-feira. E essas velas duravam uma semana, até a próxima sexta-feira. Quer dizer, a santidade das velas dela, que era para durar 24 horas, se prolongou até o próximo Shabbat, até a semana seguinte. E esse que é o nosso trabalho. Guardar o Shabbat, descansar no Shabbat, e a brachá do Shabbat se alastra, se espalha e abençoa todos os dias da semana, e que assim seja para todos, que possamos guardar o Shabbat, e isso vai trazer uma época que Yom Shekoló Shabbat Umenuchá Lechayei Olamim, a vinda do Mashiach, que será uma era messiânica, que será um dia do Shabbat prolongado. Viveremos no dia a dia com a mesma santidade do Shabbat, que assim seja realmente muito em breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.